Deus Eldritch é um termo comum para deidades corrompidas e a força do Criador foi dividida. Cada uma delas contém algum tipo de poder indescritível. A raça predatória mais forte distorce o caminho em direção ao céu, e violentamente são colocadas chamas de guerra no campo. E alguns dizem que elas são as criaturas mais poderosas e terroristas desse mundo, e só de tocar ela enviará um humano em uma forma de espiral para dentro de um imenso abismo de trevas. Antes de continuar o vídeo, eu vejo que apenas 3% das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal são inscritas. Se você curte dos conteúdos que eu trago aqui, se inscreva no canal para dar uma força. E continuando, e depois dessas informações muda para o Santuário da Realidade, onde nos é apresentado Lin Zé, vulgo Zezinho, e ele é o que observa esse abismo citado antes, já que ele é um dos viajantes interplanetários que chegaram há vários milhões de anos atrás. Ele diz que uma vez já se aventurou nesse mundo para realizar vários e vários milagres, e então no fim da sua realidade ele aperfeiçoou ao máximo a lei suprema desse mundo e se tornou assim um ser onisciente. Ele diz que apesar de tudo que ele passou, ele tem uma coisa que ele nunca conseguiu entender, e de frente à lápide de Eshilatus, o primeiro cavaleiro imperial sagrado, ele se questiona do porquê ele foi o único que ganhou vida eterna. A fim de corrigir a distorção do mundo advinda de Eldritch, a vontade do Criador ainda paira no ar, invocando assim transmigradores de tempo em tempos. Assim aparecem outros novos personagens dizendo para contarem com eles para destruir Eldritch e levar todos de volta. Assim, 60 passaram. Um homem velho está dizendo lar docilar e falando que quando iremos trilhar o caminho de volta. E enquanto o tempo não parava de passar, Lin Zé diz que fundou o Templo da Realidade para sepultar todos os transmigradores que haviam morrido nesse outro mundo. No templo, Lin Zé diz: meu planeta de nascença, Eldritch, já chega, invocando assim a Rainha do Cosmo Infinito com algo que parecia ser uma chave. E por fim termina a invocação a chamando de a Mãe Divina Indescritível, e era Baphomet, da qual deu à luz a diversos filhos. E então tudo ficou escuro, parecendo gotas de sangue pingando. Então algo diz assim: ó dominante Sinurre Nichols, humano, qual o seu desejo? Diz o que parece ser um olho de um demônio. Lin diz que isso é mais do que um simples desejo e puxa que parece um anel de noivado, e era mesmo um anel de noivado. Então ele acaba pedindo a entidade em casamento, fazendo assim a entidade ficar envergonhada e perguntando o que estava acontecendo ali. Lin repete para ela se casar com ele, e ela diz que não era para repetir, e sim por acaso ele sabia o que ele estava dizendo. Ela diz que é um deus Eldritch e o humano que tenta zombar do seu ser será punido de uma forma no qual humanos não suportam. Lin diz que está falando sério e pede para ela deixar ele pedir a mão dela. Ela diz para ele parar de pedir isso, no entanto deve elogiar a sua coragem, já que ele é tão iludido em pedir algo assim para uma deusa tão poderosa como ela, mas ela admira sim a sua coragem. Ela então começa a gaguejar dizendo para ele enfrentar a tragédia que o aguarda, isso por ter mexido com a Eldritch. Lin diz que ela não achou o que ele quer, por isso ele a invocou. E primeiro de tudo, o fato dela ser uma divindade mãe quer dizer que ela inquestionavelmente é uma mulher, talvez até mesmo uma mulher cheia de volumes, digamos assim. E segundo, ela é uma Eldritch fêmea de beleza inigualável do Departamento dos Povos. Ele então leu sobre o tipo dela antes da transmigração. E o terceiro é o mais importante dos tópicos. Lin diz que ela é um ser imortal igual ele, e só assim poderia viver sem solidão alguma pela sua vida. Para realizar o que levou a invocá-la, ele investiu muitos e muitos anos estudando sobre todos os mistérios desse mundo. Ele termina dizendo que está disposto a fazer qualquer coisa ao seu alcance para ter uma esposa com vida eterna ao seu lado. Eldritch então parece sem reação alguma, e logo diz: qualquer coisa mesmo? Um rangido então surge e alguém aparece. Ela então aparece e diz: nesse caso, a menos que a morte nos separe, você deve me amar para todo sempre, eu, Sinurre. Lin diz que sem problemas e coloca um anel em sua mão. A deusa então se vira com vergonha e pensa que acabou de aceitar de se casar com um estranho por puro impulso, e se pergunta qual será o próximo passo. Ela olha e se vira de costas para ele e novamente diz que vai direto ao ponto, e pergunta se ele tem algum pedido agora que eles casaram. Lin diz todo animado: bem, eu quero ter um filho, Sinurre. E bem, esse parece ser o ponto forte da deusa. Ela diz: então você quer uma criança, né? Bom, devemos começar agora. O que eu mais gosto de fazer é justamente isso. A deusa então diz: você pensa em ter filhos bastardos ou mestiços? Eu tenho o que é necessário na ponta da língua, então começamos agorinha. Lin então repreende dizendo: bem, aqui, entre as tumbas do Templo da Realidade, ela fala que é só dizer o tipo de criança que ele gostaria e pronto, será rapidinho e indolor. Lin acaba questionando: conceber uma criança? E ela concorda que sim. Por ser a deusa mãe, ela tem a capacidade de formar qualquer tipo de feto de qualquer espécie, esteja essa raça com vida no universo ou em extinção, seja macho ou fêmea, e que com toda certeza
certeza ela poderia dar o tipo de filho que ele busca. Lin suspira e fala que não era desse jeito que ele estava pensando em fazer um bebê. Ele diz que estava pensando em fazer amor sem parar com a sua amada Sinuri até o momento que sai a Sinuri então fica toda vermelha com o que ela acabou de ouvir. Bem, fazer amor, ela se vira e questiona se ele sabe o que ele acabou de dizer, e que não importava o jeito que ele peça, mesmo casados, esse tipo de intimidade era tão... Ele interrompe falando para imaginar essa intimidade feroz em meio ao recém-casados, que era meio que um gatilho perfeito para pegações carnais e tals. E muda para o Palácio dos Descendentes, com os dois seres vendo o que Lin estava dizendo para Sinuri. Isso é real? Indagou a menina de cabelos vermelhos. E respondeu, o cara com chifres. A garota então parece estar revoltada com o fato de que Sinuri apareceu em pessoa para algo que não fosse corromper os humanos e ter aceitado se casar logo de primeira. E agora ela terá que falar sobre revelações amorosas com um cara que acabou de conhecer. O ser bizarro com chifres diz a Lilith para pensar o que ela quiser, mas a deusa mãe deve ter suas convicções para ter feito tudo isso, e que Lin é deveras muito poderoso, com objetivos muito mais profundos e obscuros do que qualquer um deus Eldritch. Poderoso, diz Lilith. Você está falando daquele pateta solitário pagando de pervertido? Tudo que eu enxergo nele é uma pilha de lixo, Baru. Ele então começa a apresentar um pressentimento. Essa guerra entre deidades perdura com tanto fervor e está longe de acabar, e por isso o Lorde do Santuário da Realidade, esse homem detém o que é preciso para decidir o destino. O quão forte esse garoto é? Lilith o questiona. É esperado que a deusa mãe derrote o Odo Eldritch e reconquiste o título de Criador Absoluto, e depois conceda um filho que se tornará o novo Criador. É por isso que somos servos de Sinuri. Lilith fala isso com muito orgulho, e casar e se procriar com uma linhagem forte e sem Eldritch é a chance perfeita para cumprir essa lenda. Lilith então surta e diz que não consegue segurar em pensar que Sinuri fazendo qualquer coisa com esse tipo de homem, e que se ferra o que ela ache, ela não vai ceder a benção para esse homem. Com a honra da família em jogo, Lilith jurou em nome do palácio se certificar se esse homem é digno ou não para se tornar marido da deusa mãe. De volta à deusa mãe, ela ainda está muito envergonhada, e Lin preso de cabeça para baixo. Ela diz que se chegou a hora de fazer aquelas coisas que ela só via nos gibis. Parece que tem um portal e ela se lembra da conexão com o palácio, o que quer dizer que todos estavam escutando a conversa anterior. A deusa mãe então fala, meu marido Linze, vamos adiar a nossa conversa de casamento para depois. Preciso retornar para o palácio dos meus descendentes e explicar essa história para minha família. Lin pergunta se ele irá junto e ela diz que não, que ela vai sozinha mesmo e pede para ele esperar só um pouquinho. Lin pede para ela voltar o mais rápido possível, beijando o que parece ser, o rabo dela, fazendo a deusa ficar totalmente envergonhada novamente. Lin fala que se ela ficar fora por muito tempo, ele vai se sentir muito sozinho. Ela fala que ele nem vai perceber que ela saiu e some. Lin pensa que sabia, seu coração dói cada vez que ele se aproxima de deidades Eldritch. É como se essa dor ficasse o avisando que a menos que os Eldritch sejam eliminados, os transmigradores não poderão deixar esse mundo e voltar para casa. Ele diz que fará o que for preciso para que os poucos deles retornem. A origem da criação, toda a poderosa deusa mãe foi quem provou todas as formas de vida inteligentes a elas. E depois de 90 milhões de anos, ela voltou para o Palácio das Descendências, convocando uma conferência Eldritch numa mesa redonda após 1500 de silêncio sem reuniões. Aqui as deidades são como legisladores executivos, tecendo fios para obter o controle da ordem mundial. Então, por que todos nós viemos aqui? Questionou a Imperatriz de Ouro e a deusa Dragoa do Inferno, Rugem. Alguém então bate com força na mesa e diz, sabe por quê? Porque a gente vai fazer uma noitada aqui. Era a divindade da asfixia e comandar onipotente chamada de Clara. A Lorde dos Monstros e orquestradora do mal, Naya, não diz absolutamente nada. As expectativas estão lá no alto por algo requintado. Falou o Lorde Arcano e Ditador das Trevas, Seimen. Pessoal, disse apenas isso o ancestral verídico de titãs e marcador da poeira, o Taos. Miau Miau, a fera divina do labirinto, Eve. E a deusa mãe originadora de todos os seres vivos, Sinuri. A deusa Dragoa apontou uma indagação. Disse o servente dos deuses primordiais, Baru. A espada, Lilith, estava em silêncio atrás da deusa mãe, enquanto a deusa mãe apenas apreciava sua comida e diz que ouviu a pergunta da Dragoa, e responde que não é nada demais, mostrando assim a sua aliança, e todos se surpreendem. Ela continua então dizendo que agora há pouco ela havia se casado com um ser humano. Seimen então sorri bizarramente e fala que as expectativas foram batidas mesmo. Rugem a questiona se vai arrastar ele para sua festa de casamento, enquanto Utos apenas fica dizendo pessoal, pessoal. Então Clara diz que Utos quer dizer o que ela tem na cabeça para espalhar essa notícia para os inimigos em comum. Sinuri diz que irá se ausentar do palácio para se estabelecer no mundo real
com o seu marido. E mais, essa pode ser a oportunidade perfeita para acabar com a guerra de vez. Você vai acabar com a guerra? Naya pergunta. Dar o fim em uma guerra que por eras causava problemas e distorções, e que em certos momentos quase levou o planeta ao pó. De volta para o templo da realidade, Lin está sentado numa escada com fósforo aceso, e surge alguém desconhecido em sua frente dizendo que faz muito tempo e que nem seu rosto está mais ali, mas essa bronca nem é a sua cara, que esse seu eu do passado é apenas uma ilusão triste advinda do seu passado. Ele diz que está morto há tanto tempo que Lin nem sequer se lembra mais de seu rosto. Lin então diz que sabe que já faz 95.820.000 anos e 315 dias que ele morreu. O ser sem rosto diz que ele lembra quantos dias exatos ele morreu, mas não se lembra nada de seu rosto. Outra pessoa então aparece perguntando se Lin se lembra dela. É Shinkan Knight Estia, que veio como transmigratora 6 eras depois dele, e já fazem 90.300.300 anos e 113 dias que ela morreu. Ela diz, ufa, o Sr. Lin ainda se lembra de mim. Lin diz que está se preparando para partir desse templo, e o outro garoto diz, assim do nada você acabou de casar? Ele fala que vai mesmo se casar com Eldritch e pede perdão para o pessoal. Ele diz que ele não tem direito de levar eles para seu casamento enquanto Eldritch estiverem vivos. Cortando assim para a deusa dizendo, e então, que tal vocês virem para o casamento para que a guerra acabe? Alguém? Lin se prepara para deixar o santuário da realidade para sempre, mas é um sentimento meio que agridoce. Ele deseja que o local do casamento seja o reino de Ferocity, um lugar onde eles possam servir e onde possam morrer. Lin então fica de pé e promete a eles que livrará do quinto deus Eldritch e, finalmente, ele e os outros Cairão poderão ir para casa. Enquanto isso, de volta no ninho, Naya pergunta a Sinuhe onde ela planeja ter o casamento, e ela não tinha realmente pensado nisso, e está aberta a sugestões se Naya e os outros tiverem algumas ideias de onde realizá-lo. Naya sugere que ela faça no reino Feroca, mas também com motivos ocultos. As duas então vão para a igreja do reino Feroca, e ficam um pouco perturbadas com a facilidade que convenceram uma outra a vir aqui. No fundo, elas planejam seus futuros que dependem do casamento ser realizado aqui. São interrompidas por Maria, uma das pessoas encarregadas da igreja. Lin então pega a mão de Sino, e se apresenta como um casal noivo e esperam se registrar formalmente e marcar um horário para o casamento. Eu quero uma montagem de Sino saindo com seus amigos de Horror Eldritch para encontrar o vestido de noiva perfeito. Faça acontecer, diz o autor. Maria levanta os óculos desconfiada de que os dois realmente sabem o que estão fazendo. Ela os convida a segui-la e será a juíza se eles são dignos de se casar. Lin sussurra para Sinuhe que Feroce leva o casamento muito a sério e eles precisam ter cuidado, a menos que eles queiram que problemas surgem. Eles então seguem Maria para uma pequena sala de audiência, onde ela julgará se eles realmente estão apaixonados um pelo outro. Ela pergunta se eles possuem bens valiosos entre si, e ambos respondem que não, e que também não precisam de pertences materiais, pois transcende a necessidade de objetos terrenos. A recepcionista está um pouco preocupada, mas Lin a tranquiliza dizendo que ele tem uma casa. Sinuhe confirma que sua casa é realmente grande e espaçosa. Se eles ficarem fora por um tempo, o Museu Britânico pode pegá-la. Um dos funcionários então está desconfiado e pede mais detalhes sobre a casa. Lin não pode exatamente dizer que sua casa faz fronteira com o precipício da realidade entre dimensões. Então ele diz que tem uma bela vista das estrelas, o que eles interpretam isso com a sua casa sendo feita de vidro. Da mesma forma, Sinuhe fala como a sua casa é maravilhosa e como a brisa balança livremente seus cabelos. Lin descreve o ambiente como contendo um belo jardim e algumas lápides. E um dos funcionários já teve o suficiente. Há algo terrivelmente suspeito nisso, mas é também significativo que a primeira coisa que perguntaram foi sobre seus bens materiais, e não sobre o amor do casal. Era se eles tinham uma casa e não como suas cores favoritas ou algo assim. Os juízes que avaliaram ficaram confusos. Parece que Sinuhe realmente ama Lin, apesar da suposta falta de bens materiais. No entanto, quando um dos juízes descobre que o casal se conheceu apenas ontem, acaba acusando Lin de ser adúltero, um mulherengo e pior, um membro oculto de Burning Fire. E ela pede para Maria rejeite imediatamente o pedido de casamento. As acusações contra Lin são bem pesadas, mas Maria é um pouco mais tolerante com eles. No entanto, Sinuhe acaba perdendo a compostura por um momento, isso ao ouvir sobre cultistas seduzindo mulheres e exige saber seus nomes e informações, agindo como uma deusa Eldritch. Quando percebe o que fez, os juízes suspeitam mais dela ainda, e Sinuhe teme que ela tenha sido, por falta de uma palavra melhor, pega em flagrante tentando manter a sua identidade em segredo. Ela pode ter que destruir toda a cidade. No entanto, Lin defende a Sinuhe e inventa uma mentira sobre ela secretamente ser uma caçadora de deuses Eldritch, inventando uma história sobre como sua família foi assassinada por um grupo de cultistas, que surpreendentemente os juízes acreditaram. Sinuhe então acaba soltando em Lin e confirma sua história, e por um breve momento
momento eles compartilharam um abraço. Maria então enxuga suas lágrimas de simpatia, revelando tudo o que sabe sobre os cultistas e as consequências potenciais do casamento. O culto Burning Fire, cujo líder é o Rei das Chamas, afirma fazer parte do caos primordial, segundo rumores, dizendo que o Rei das Chamas recebeu seus poderes de uma grande e malévolo deus escuro, e no processo de algumas personalidades e maneirismos se fundiram. Pior ainda, ele tem uma predileção por colecionar donzelas puras, e como resultado disso, seu culto enfatiza a enganação e a coerção dessas mulheres para se casarem com seus membros. Enquanto isso, o Rei das Chamas está jogando Pokémon em algum lugar. Em uma caverna escura, uma mulher do culto Burning Fire brinca com uma donzela capturada. Uma mulher encapuzada se aproxima então e pergunta se ela está disposta a ajudá-la a conseguir mais mulheres para o Rei das Chamas. A garota então remove seu capuz, revelando ser Lilith, o que está prestes a fazer para satisfazer sua obsessão unilateral por Sinnoh. Segundo Lilith, Lin não merece estar com ela. O culto então fica fascinado de volta na igreja. Maria então deu sua bênção para o casamento de Lin e Sinnoh. Infelizmente, o funcionário não é tão fácil assim. Ela diz que o casal ainda não atendeu todos os requisitos para se casar em seu palácio de casamento. Existem certas condições a serem cumpridas. Ela então empurra uma pilha de livros para eles. Isso mesmo, quando você se casar com alguém, precisa estudar muito. Se Lin quisesse passar por 10 anos de sofrimento lendo livros, ele teria ido para a faculdade de medicina primeiro. A funcionária então exige que eles estudem, para adquirir uma propriedade de pelo menos 170 metros quadrados. Deve ser grande o suficiente para criar filhos e animais de estimação e estar em uma localização bem privilegiada. Os funcionários então produzem um guia útil de propriedades para que eles escolham uma casa. Mas Sinnoh parece um pouco chocada. 30 milhões de runas para comprar uma propriedade. Ela olha então para Lin, cuja expressão ficou sem brilho nos olhos. Ele não havia percebido que a inflação tinha afetado tanto assim o mundo humano. E ainda em descrença, ele tira um antigo cartaz de procurado que colocou com uma recompensa de 200 mil. A recepcionista então tem um olhar de tipo, eu disse, e balança o dedo para eles. Sinnoh e Lin então estavam levando o casamento muito a sério. A funcionária então traz à tona os outros requisitos. Além de garantir uma casa, eles precisam fornecer o comprovante de renda anual alta, um ambiente de vida instável e, acima de tudo, o amor. Infelizmente, tanto Sinnoh quanto Lin estão sem dinheiro. A funcionária não é cruel, no entanto, ela sugere que o casal use seus poderes para se aventurar juntos para arrecadar os fundos necessários. Uma vez que eles têm uma renda estável, podem comprar uma casa com um empréstimo e finalmente assim ter uma vida instável no casamento. Sinnoh então puxa a camisa de Lin e pergunta por que eles têm que pagar o dinheiro apenas para se casar. Farta de todas essas taxas, Sinnoh considera transformar todo o sistema capitalista. Mais informações então às 11 sobre a deusa Eldritch descobrindo o capitalismo. A cidade estava prestes a se tornar escrava do culto do fogo ardente. Lin consegue dissuadir Sinnoh de fazer qualquer coisa impulsiva. Ele a tranquiliza dizendo que no momento em que ela colocou o anel, os dois já se tornaram um casal inseparável. É compreensível que o casal não tenha previsto isso, afinal, eles estavam fazendo as coisas muito mais importantes do que construir uma pontuação de crédito. Lin e Sinnoh reafirmam seu amor um pelo outro antes de decidir continuar a cumprir os requisitos de casamento. Mas primeiro Lin tem que dissipar o horror Eldritch que escapou devido à sua influência de Sinnoh e apagar as memórias dos civis que testemunharam isso. Eles então vão para a guilda de aventureiros, onde o mestre expressa seu pesar de normalmente não poder aceitar novos membros nesse momento, pois seu funcionário responsável por contratar novas aventuras foi sequestrado pelo culto ardente. Isso irrita seriamente Sinnoh, que sugere que eles saiam e acabem com o culto de uma vez por todas. No entanto, Lin é bastante perspicaz e pergunta ao presidente da guilda qual é o processo anormal para ser aceito na guilda. Um brilho reluz nos olhos do presidente, que diz que espera que os dois estejam prontos para isso. Ele os leva para o campo de treinamento da guilda de aventureiros, para seu exame de entrada especial. Primeiro, ele canaliza a energia deles de um cristal mágico ao lado dele. Se o valor for a 500, ele terá que rejeitá-los. A magia de Lin acabou explodindo o cristal. O presidente está tão atordoado que ele se apressa para a segunda fase do teste de compatibilidade. Meu Deus, esse cara não tem nem ideia do que está prestes a acontecer. Ao ouvir as palavras combate, Sinnoh instantaneamente se prepara com seus poderes Eldritch. Não há nada que ela ame mais do que uma boa luta. O presidente sente seu poder e desiste da ideia, decidindo lhes aceitar imediatamente e lhes concedendo seus distintivos de prata de aventureiros. Sinnoh fica um pouco desapontada por ter sido privada da sua segunda parte do teste, mas Lin a tranquiliza dizendo que não há nada de importante. Ele interrompe novamente os dois para tirar uma foto para comemorar a sua entrada na guilda dos aventureiros. Tudo isso aconteceu em menos de 5 minutos. Sinnoh ainda está triste e Lin faz o seu melhor para confortá-la. Ao perceber que o homem está prestes a tirar a foto, a mente de Sinnoh se volta para que seria a sua primeira foto de
casal adequada, e assim beijando Lin envergonhada e o envolvendo com seus tentáculos. Quando o presidente da guild vê isso, seus olhos se arregalam e ele se prepara para apagar suas memórias novamente. Após completarem seu primeiro pedido, Lin e Sinui decidem usar sua primeira recompensa em ouro para comprar roupas para ela. Lin a encoraja a encontrar algo que ela goste e que seja útil para a próxima missão, mas Sinui não entende muito bem o que ele quis dizer com isso, então ela acaba escolhendo as roupas que ela gosta. Sinui então experimenta algumas roupas para Lin, certamente eram muito atraentes. Lin então diz para ela se vestir com suas roupas regulares novamente, mas dessa vez ele quer usar a saia. Sinui fica um pouco confusa com a sua declaração e acaba imaginando Lin de vestido. Ele não só tem afeição por tentáculos, mas também por se vestir como uma mulher. Lin realmente é excêntrico. No entanto, ele esclarece uma confusão e explica que o vestido é bom para espionagem. Com isso resolvido, Lin diz para ela continuar experimentando roupas que ela goste. Sinui experimenta um lindo vestido da noite, um biquíni ousado e finalmente amarra seus tentáculos juntos. E é claro que isso faz o Lin enlouquecer e ele compra tudo. Mais tarde naquela noite, as fantasias do casal funcionam, pois eles são capturados pelo culto ardente. Eles são conduzidos por uma multidão de figuras encapuzadas, e Sinui identifica que o membro mais à frente é o mais provável culpado pelos desaparecimentos recentes. No entanto, eles notam uma estranha névoa se aproximando, e são lembrados dos avisos de Maria de que o Rei das Chamas foi abençoado por um poderoso deus. A mulher à frente retira sua capa e diz aos seus seguidores para se alegrarem, pois a descida do reino de Deus está próxima. Sua aparência é chocantemente semelhante à de Sinui, e ela não consegue conter a sua surpresa. No entanto, eles ainda não têm um jeito de se infiltrar pelas linhas de frente. Lin diz que os vestidos que eles estão usando são a chave para se infiltrar no reino do culto, já que todas as mulheres que compraram roupa na boutique foram convidadas para esse ninho. Quando a névoa envolver a cidade, aqueles que estiverem usando essas roupas poderão discernir uma mudança em seu entorno. Ela pergunta como ele descobriu algo assim, e ele tem um flashback do cara cuja primeira sugestão era sempre se vestir de mulher. Na verdade, ele avista um descendente à frente da multidão, também se vestindo como uma mulher para se infiltrar no culto. A líder do culto percebe Lin e Sinui e imediatamente os considera suspeitos. Se eu visse alguém com chifres, eu também acharia suspeito. Ela então bate o pé 2 vezes, o que convoca Lilith. No entanto, quando Lilith vê a sua senhora Sinui está na multidão, ela acaba congelando no lugar. Lilith então começa a entrar em pânico, pois se Sinui descobrir que ela está lá, ela será punida com certeza. Na verdade, pensando bem, com uma punição de tentáculos não soa tão ruim assim para ela. A líder do culto então percebe que Lilith está agindo estranhamente, mas a tranquiliza dizendo que nada está de errado. Ela apenas terá que lidar com isso à medida que os problemas surgem na multidão. Sinui também nota que alguém se parece estranhamente com Lilith, embora não possa ter certeza disso. Eles então são levados para a igreja, que o líder do culto diz ser o local do Descent of the Kingdom of God. A descida de seu deus flamejante é dirigida pelo líder do culto, que direciona seu ódio para Estia, fundadora da igreja do pacto, e como na antiguidade ela negou seu mestre o amor que era de direito dele, mas tudo isso está prestes a mudar. Ele prende pesadamente o elfo capturado em uma cruz invertida. Ela e Evelyn servirão como catalisadoras e permitirão que o deus do fogo a possua. Lin está um pouco perturbado que o plano deles envolva um sacrifício humano. Da mesma forma, Sino sugere que eles se apresentem e intervenham. Ela observa que o elfo amarrado é na verdade o chefe do escritório da guilda dos aventureiros, mas Lin diz que não há necessidade, já que outra pessoa assume a responsabilidade, que era Ryan, um aventureiro do reino Furosa. A líder do culto então libera uma rajada de chamas em Ryan, cuja espada facilmente corta as brasas. Sino fica impressionada e nota que Ryan provavelmente pode lidar com isso sozinho. Ela percebe que Lin parece estar perdida em pensamentos, mas ele está apenas relembrando o estilo de preferências de Dude, que são muito semelhantes ao de Ryan. Ele limpa sua lágrima e diz para Sinui para deixar essa batalha frontal para o cruzado de Ryan. O líder do culto e Ryan estão em um impasse intenso. Essa última se orgulha que a neblina que o cerca é abençoado pelo poder do seu deus, e não pode ser dissipada por truques mágicos insignificantes. Seu senhor virá à vida essa noite e queimará o mundo novamente. No entanto, com o estalar de dedos de Lin, a neblina se dissipa. Ryan e a líder da seita ficam olhando para a névoa agora ausente. Os membros da seita então começam a cair como moscas, e Ryan não entende muito bem o que aconteceu, mas vai aceitar a vitória. Ele desfere um golpe com a sua espada contra o líder da seita, que agora está em joelhos e descrença. Lila 3 aparece e desvia o ataque, encorajando a líder a escapar. Se ela morrer aqui, tudo será em vão. No entanto, Lin sussurra a Sinui que, embora ele tenha dissipado a névoa, a cerimônia já estava meio que completa. Como evidenciado pelos tentáculos agora emergindo do corpo de Evelyn, tendrilhos negros atacam Ryan, e Lin defende Ryan enquanto Sinui afasta os restantes.
Ryan então dá uma olhada em Lin, e todos seus instintos lhe dizem que ele é uma mulher, parece feminino o suficiente. Ele se ajoelha e declara seu amor incondicional por Lin, e chocantemente pede-o em casamento. Ryan, você não pode se casar com alguém que você acabou de conhecer. Apenas Lin pode fazer isso. Sinu então empurra Ryan para o lado e afirma que ela já é parceira de Lin. Lin levanta sua saia para provar seu ponto, mas parece que Ryan não se importa com isso não. A piada é com ele gosta disso. Sinu então reclama perguntando a Lin se os homens se propõem a ele assim, mas ele a tranquiliza dizendo que já se propôs a ela. Seu amor certamente é cegador. Ryan nota que eles são responsáveis por dissipar a névoa, mas como ele vai sair dali sem uma recompensa adequada? Ele percebe que Evelyn recuperou a consciência e decide adiar a sua importante conversa para mais tarde. Ele explica as circunstâncias por trás do envolvimento deles no incidente e como tiveram que se livrar do culto para que pudessem se casar. Ryan então se apresenta formalmente como George Rain. Ele explica que faz parte da Associação da Salvação, um grupo dedicado a combater o culto do fogo ardente. No entanto, nem Lin e nem Sinu estão particularmente impressionados. Ryan, orgulhoso, explica a história da sua organização e como ela foi originalmente estabelecida pelo grande Ye Lindsay. Lin levanta a mão e o manda parar de explicar. Ele é Ye Lindsay. Ele estabeleceu a Sociedade da Salvação. Ryan está compreensivelmente cético de que Lin poderia ser o grande Ye Lindsay, e o desconsidera como um lunático fanático que acredita ser Yogi. Como um desafio, Ryan só divulgará as informações sobre a Sociedade de Salvação se Lin puder receitar os 3 códigos secretos. Ele explica que quanto mais alto você chega nas fileiras da Sociedade da Salvação, mais códigos secretos dão a você. Ryan mesmo só tem 3. Ele recita os códigos secretos perfeitamente, todos os quais são tanto quanto sem sentido, envolvendo clubes de futebol do Chelsea e macarrão instantâneo. Ryan se curva à supremacia de Lin, notando que tanto sua entrega de fala quanto seus movimentos foram excelentes. Até Sinui, uma deusa Eldritch imortal, acha que a senha parecia ser meio que sem sentido. Sinui então abre seu livro e se pergunta se há alguma linguagem desconhecida secreta para ela. Ela pergunta a Lin se há algum significado oculto nas senhas que ele escolheu, e ele diz que não há nada de significativo nisso. É apenas algo que os outros transmigradores pensaram para confundir as pessoas. No entanto, ele oferece-se para falar mais sobre as senhas em particular mais tarde. Ryan então limpa a garganta, satisfeito que Lin é quem ele diz ser. Sente-se confortável em divulgar as informações. Meio ano atrás, vestígios de um deus Eldritch desapareceram de uma floresta e ainda não foram encontrados. Pouco depois, o culto ardente se estabeleceu na cidade, e assim começaram suas atividades disruptivas. Culturas dizem que o deus Eldritch deu sua bênção ao culto. A conexão entre o deus Eldritch e o culto é desconhecida, então vários agentes da Sociedade de Salvação ainda estão investigando isso. Ele está entre os escolhidos para a missão que foi encarregado de perseguir essa deusa Eldritch, e os convida para acompanhá-lo, prometendo recompensas generosas se ajudarem. Lin e Sinui trocam um olhar e concordam com os termos de Ryan, mas isso não é tudo. Maria chega e, em agradecimento por sua ajuda de afastar o culto ardente, ela diz que a igreja está preparada para realizar um casamento para eles, além das recompensas prometidas pela Guilda dos Aventureiros. Um agente financeiro especial será atribuído. Ela então percebe que há cordas invisíveis por toda a cidade, congelando todos em seus lugares. Nai aparece falando com ela sobre o deus Eldritch da guerra. E se vocês querem que eu continue trazendo esse manhwa aqui no canal, é só vocês deixarem o like e pedirem parte 3. Só assim para eu saber que vocês realmente estão curtindo essa série. E só pra avisar, esse manhwa não tem em português e muito menos em inglês. Eu tive que traduzir página por página de um site chinês. Então está dando muito trabalho, então se inscreva aqui no canal para dar uma força. Se vocês querem recomendação de outro manhwa, é só clicarem no que vai estar aparecendo na tela agora. Até o próximo vídeo e valeu!